Olá, tudo bem? Eu estou aqui embaixo de uma árvore nesse carro. Ali próximo tem uma oficina e a qualquer momento podemos ouvir barulho de carro, de moto, mas vamos ver se dá para fazer uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. Essa reflexão se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 13 e 14, onde muitos pastores usam esse texto para defenderem os seus salários. Então diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14: Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados, do próprio templo se alimentam? Aqui fica uma interrogação. E quem serve do altar tira o seu sustento? O verso 14 diz: Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Queridos, essa profecia, ela vem lá de Levítico, capítulo 6, no verso 16, no verso 26, e Deuteronômio, capítulo 18, no verso 1 a 3. Então, esses direitos os sacerdotes tinham quando traziam as ofertas de manjares, flor de farinha, com azeite. Então, os sacerdotes, Arão, seus filhos, eles tinham o direito de comer no lugar santo, na tenda da congregação, eles comiam. Então, é isso que Paulo está dizendo. Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Então, querido, Paulo fala de sustento como alimento. Observe bem os textos. Não sabeis os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. É isso. Quando nós observamos, quando Jesus manda os apóstolos pregar o Evangelho, lá em Mateus capítulo 10, no capítulo 10, ele diz assim: Não vos proveis de ouro nem de prata. Estou agora um pouco coçando aqui. Não vos proveis de ouro nem de prata, nem de duas túnicas, né? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, e quando nós lê também lá em Lucas capítulo 10, versos 7 e 8, onde os 70 saíram para pregar a mensagem, da mesma forma, lá no verso 7 diz assim: Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Lucas 10, 7. O verso 8 diz: Comam do que for oferecido. Ou seja, quando você estiver em uma casa e for recebido, comam do que eles oferecerem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, Paulo fala de sustento, ou seja, recompensa pelo serviço prestado como alimento. Nada a ver com os 10% que foram para os levitas. Os pastores hoje não são levitas, mas eles enganam, dizendo que têm o direito como os levitas tiveram. Levitas, queridos, foram aqueles que fizeram parte das 12 tribos de Israel. Foram aqueles que receberam a herança da terra de Canaã. E a tribo de Levi, como não recebeu herança, ficou com direito de receber os dízimos do povo de Israel. Então, os dízimos eram trazidos para os levitas, para o estrangeiro, para os órfãos e para as viúvas.
para as viúvas. Quem no Novo Testamento recebeu mais de 3, 4 salários com muitas regalias iguais aos políticos? Ninguém, queridos. Ninguém. Então reflita sobre isso. Leiam a Bíblia como ela ensina. Gaste mais tempo estudando a palavra de Deus por você mesmo. Façam como os bereanos. Verifiquem se o que estão falando é verdade. Muitas vezes é colocado montes de livros, de revistas em nossas mãos para que a gente fique controlado por esses livros e entendam a Bíblia como eles ensinam. Essa é a verdade. Olha, queridos, alguns anciãos, alguns líderes de grupos, às vezes têm dado apoio a alguns desses pastores. Por quê? Porque eles são treinados, irmãos. Os anciãos e de grupos de igreja hoje, a maioria deles são treinados nas reuniões dos anciões. Eu estou dizendo assim porque eu fui ancião por 32 anos. Sei do que estou falando. Então a gente recebe um monte de materiais e quando chegamos na igreja a gente divide esses materiais com os membros e ali o alimento da gente vai ser aquilo por semana, por meses e por anos. E às vezes a Bíblia ela é lida para comparar os textos. Então nós vamos sempre entender como eles estão passando para nós. Mas seja um bereano, estude a palavra de Deus, deixe um pouco esses materiais e estude mais através da fonte da palavra de Deus. Ela é o suficiente para mostrar-nos o caminho da salvação. Reflita sobre isso, queridos. Que Deus te abençoe e até o próximo.